parte aí da nossa Nodan, né? Graças a Deus. Demos uma maratonada boa aí. A gente estava falando aqui, senhores, das formas de divulgação. E elas podem ser de dois tipos: cópias ou distribuição, certo? Cópias, quando tiver o destinatário no cabeçalho, sem destinatário no cabeçalho. Tudo bem? Então, são as duas formas que a gente tem. A gente viu tudo relacionado às cópias e agora nessa parte a gente vai ver a parte de distribuição, que é a outra forma de divulgação. Vamos lá. Passei demais, me perdoe. 3.25, indicação de distribuição. A indicação de distribuição será utilizada para os documentos de emissão repetitiva ou em série. Então, marquem isso na apostila de vocês. Distribuição será utilizada para os documentos de emissão repetitiva ou em série, que divulguem assunto para conhecimento de vários OMs. Regras de digitação. Abaixo da palavra distribuição, ou seja, lá no final do documento, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, acho que eu não coloquei aqui não, mas tudo bem. Volte no vídeo anterior, se for o caso, ou então abra na portaria, ou na instrução permanente, que vocês vão perceber isso. Abaixo da palavra distribuição serão mencionadas a lista de distribuição. Então eu tenho aqui, senhores, ó, distribuição. Primeiro eu tenho a lista. Depois, vou botar aqui primeiro do lado. Definidas em publicação própria. Em seguida, as siglas das OMs destinatárias em ordem alfabética. OMs em ordem alfabética das siglas. Não é de posto, não é de indicativo naval. São as siglas das OMs, DADM, DABM, DPC, DPMM, SGM e assim por diante. Em ordem alfabética, bem como os elementos organizacionais, depois eu venho os elementos organizacionais, incluindo ao final aquelas que ficarão na OM expedidora utilizando a palavra arquivo. Arquivo vai ficar no SECOM. Não utilizando a expressão internas, isso não existe mais, ok? Então não pode mais utilizar a expressão internas. Antigamente tinha essa previsão no Nodan, no lugar do arquivo utilizava-se internas, e agora não. Então, senhores, olha, na ordem, primeiro eu coloco as listas, depois as OMs, depois os elementos organizacionais que tenham interesse e, por fim, eu coloco o arquivo. Tudo bem? Lembrando que as OMs serão colocadas, serão dispostas em ordem alfabética das siglas. Tudo bem? Então, alguns exemplos aqui pra gente. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3 e exemplo 4. Perfeito. Senhores, pause o vídeo e tente achar um erro na Nodan aí. Pausaram? Não, né? Vocês estão esperando aí, curiosamente, eu falar qual é o erro que tem na Nodan, né? Não estou malhando, tá longe de mim a publicação da SGM, nada disso. Mas ela contém um errinho aqui que a gente precisa ajustar, para não gerar dúvida na hora da prova. Então, senhores, no slide anterior, eu vou voltar aqui. Eu mencionei que seriam listas,
as OMs, os elementos organizacionais e o arquivo. E as OMs seriam dispostas em ordem alfabética de suas siglas. Percebam no nosso exemplo 4 que colocaram o seguinte: DGPM, DPMM e Charlie Mike. Pegou. Charlie Mike, senhores, deveria vir aqui na frente. Tá? Então deveria estar assim, ó. Charlie Mike, DGPM, DPMM, SPM, TEC 12 e arquivo. Seria esta a ordem, certo? Mas tudo bem. Não se atentem muito a isso, não precisa ficar preocupado com esse errinho que esteve aí na Nodan. Então vamos lá, distribuição, lista 1, DADM 10 e arquivo, seguindo normal, né? Primeiro eu coloco a lista, não tem nenhum M, eu tenho o elemento organizacional e eu tenho o arquivo. Quando eu falo não tem nenhum M, assim, eu não tenho nenhum M, não, porque as OMs vão estar aqui dispostas nas listas. Então, sobre as listas, existem inúmeras listas. Vou pegar aqui que listas são como caixas. E aqui eu tenho a lista 1. A lista 1, por exemplo, pode conter DABM, DFM, DPC e assim por diante. Lista 2 pode conter já DPMM, DGPM. Senhores, não fiquem ligados com ordem alfabética não, que eu só estou falando quais as listas, o que elas podem conter, tentando explicar o que é a lista para vocês. Tá? Então, listas são assim, várias OMs agrupadas numa determinada lista. Então, essas listas elas vão constar em um determinado arquivo e as OMs constantes daquela lista ali vão receber os exemplares especificados aqui na distribuição. Então, todas as OMs que fazem ou parte da lista 1 vão receber exemplares desta distribuição de documentos, ok? Bom, nesse exemplo 1 vai receber também o elemento organizacional DADM10 e o arquivo do SECOM. No exemplo 2, lista 82, vai receber os dois elementos organizacionais mais o arquivo. No exemplo 3, vai receber a lista 81, os dois elementos organizacionais e mais o arquivo. 3 vão receber exemplares nenhuma lista, certo? DGPM, DPMM, Charlie Mike, SPM 12 e arquivo. Tudo bem? Bravo. Se o documento estiver sendo distribuído a um pequeno número de OM ou elementos organizacionais, a distribuição será estruturada conforme o exemplo a seguir. Então, está aqui o exemplo. Senhores, o que significa esse boletim da Marinha? Significa que é uma destinação específica. E essa destinação é para publicar em boletim, certo? Então, se o documento estiver sendo distribuído a um pequeno número de OM ou elementos organizacionais, a distribuição será estruturada conforme o exemplo a seguir, caso não exija a adição de nova página. Então, será que está dessa mesma forma aqui, senhores? Se for distribuído a muitos destinatários, estes serão relacionados na mesma linha, escriturando primeiro as listas de distribuição. Tá aqui, ó. E em seguida, em ordem alfabética, as siglas das OMs. Então,
lista 40, 50, 70 e depois a ordem alfabética. Sim, Rio, com o primeiro DN, DABM, DCTIM, DFM, SVPM. Bom, até aqui são as OMs, né, senhores? OM, daqui para cá, listas. Elementos organizacionais e o arquivo. Bom, indo para as regras gerais. Voltando aqui, senhores, nas regras de digitação. Bom, estou me sentindo um pouco inseguro se vocês entenderam isso perfeitamente. Então, vou voltar aqui de novo, tá, senhores? Charlie, se for distribuído a muitos destinatários. Bom, muitos destinatários. Bom, se for pequeno destinatário, vai ter distribuição, né? Tal, e os destinatários vão estar aqui. Agora, eu tenho muitos destinatários, eu cancelo essa forma, eu vou colocar distribuição e eu vou colocar 1,2,3,4. Primeiro as listas, segundo em ordem alfabética as siglas das OMs, terceiro os elementos organizacionais e por fim o arquivo, a via que ficará no SECOM da OM expedidora. Tudo bem, senhores? Acho que agora melhorou um pouquinho. Regras gerais. Nos documentos divulgados por meio de boletim, não se publicará a distribuição. Nos documentos divulgados por meio de boletim, por exemplo, a DPMM criou, fez uma portaria e lançou em boletim. Ela não precisa publicar a distribuição. Perfeito? Show. Vamos lá, bravo. Os documentos encaminhados por meio de distribuição serão todos considerados como original. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior e aqui a gente reforça porque isso pode vir a ser uma bela questão de prova. Todos os exemplares constantes listados na distribuição serão considerados como original. Charlie, nos documentos encaminhados para fins específicos, bom, também já expliquei isso de novo, aquele caso do boletim MB, tá? Deve ser adotado os procedimentos do 3.23.2, eu expliquei isso agora há pouco também, já bem tranquilo, estou com a minha consciência tranquila em relação a isso. E, delta, as OMs relacionadas na distribuição devem ter efetivo interesse no assunto, evitando-se encaminhamento supérfluo. É o mesmo texto que está lá no COPES. A gente não deve inserir ali na distribuição OM que não tenha efetivo interesse do assunto. Ou seja, eu devo evitar encaminhamento supérfluo. Bom, último problema da nossa NODAN do capítulo 3, que são as páginas em continuação. Os documentos numerados que se estenderem por mais de uma página deverão indicar a continuação na página 2 em diante, na parte superior à direita, conforme os exemplos a seguir. Então, senhores, eu tenho um documento, página 1, e eu tenho um documento, né, na página 2. Aqui eu tenho timbre, tal, e assim por diante. E já na página 2 em diante, eu devo colocar aqui a indicação de continuação de páginas. Continuação de páginas, bem no canto superior direito, tá ok? Então, senhores, atentem, como a gente vai escrever isso? Em portaria, continuação da portaria 55, 2017 da SGM. Em ofício externo e carta, continuação do ofício externo 50, 2017 da DGPM. Se fosse carta, continuação da carta número 50, 2017 da DGPM. Para os casos de circular, memorando, ordem do dia, ordem de serviço e parecer,
segue o mesmo padrão. Aqui ele utilizou como exemplo a circular. Continuação da circular número 10, 2017, da SGM. No caso de ofício, continuação do ofício número 2, notem que não tem zero à esquerda, 2017, da DADM. Em caso de CP, senhores, CP e CI, elementos organizacionais, eu já expliquei isso, então não vai aparecer o M nesse ponto aqui, vai aparecer um elemento organizacional ou próprio militar. Continuação da CI número 4, 2017, do DADM 10. Nos casos de despacho, basta lançar o despacho que está sendo elaborado, não devendo numerar despachos intermediários. Tudo bem? Ou seja, a continuação é apenas do despacho número 1 e não de todos os despachos que possam vir a constar do documento. Então, continuação do primeiro despacho, número 13, 2017, da DADM. As regras de indicação de páginas em continuação de despacho decisório, instrução permanente, instrução normativa, norma permanente, estão estabelecidas nos capítulos próprios ou nos respectivos modelos e formas gráficas que a gente vai passar por cada um deles se eles constarem na bibliografia, né? E aqueles que não constarem na bibliografia que eu achar que seja interessante para a gente angariar algum conhecimento, eu vou tentar colocar aqui, tá? Mas esse é um compromisso que eu tenho com vocês da gente fechar a matéria toda de Nodan sem dar brecha ao inimigo. Então, senhores, encerramos a parte teórica do capítulo 3. O próximo vídeo já será com as correções dos exercícios. Tranquilo? Fiquem com Deus, um grande abraço, até o capítulo 4, senhores.